Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. 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 Meus irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus o livro de Mateus, capítulo 19. Tá bom? Vamos abrir aqui a palavra de Deus. Hoje vai se falar. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui também. Hoje, a passagem da palavra de Deus se fala acerca do divórcio, tá bom? Mateus, capítulo 19, onde se fala acerca do divórcio. Glória a Jesus. Vai abrindo. Meus queridos, então todos aqui já abriu. Nós vamos ler com a ajuda de Deus, Mateus, capítulo 19. Vou ler aqui uma passagem aqui, irmãos, depois vou levar vocês em outro capítulo, para depois nós voltarmos a entender o 19, tá bem? Diz assim, ó, e aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-os ali. Então chegaram ao pé deles os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Irmãos, eu queria só parar aqui, só um minutinho, nesse segundo verso, nesse terceiro verso, que vocês percebem que os fariseus, ele chegou ao pé do Senhor Jesus, tentando-o, né? Tentando ele, para ver se era lícito, né, o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Por que eles perguntaram? Por repudiar, irmãos, é ter uma separação, fazer divórcio, né? Repudiar é quando a pessoa não quer mais a outra pessoa. Então, isso é um repúdio. E não quer ter contato, o casal, né? Não quer ter mais um contato com o outro. Então, isso chama-se repúdio. E aqui os fariseus, eles vieram tentar o nosso Senhor Jesus, dizendo se isso era lícito, o homem repudiar a mulher por qualquer motivo. Irmãos, nós percebemos aqui que na palavra de Deus, por que eles fizeram isso, né? Eles estavam arrumando um gancho nisso. Só que antes, eu queria ler com vocês também o livro de Malaquias, no capítulo 2, ali também se fala sobre o divórcio. E isso é muito importante, nós vemos que isso aqui está no Velho Testamento, tá bom? Malaquias, ele estaria ali no último livro de Mateus, do Velho Testamento. Se vocês voltarem em Mateus, o próximo livro é Malaquias, no capítulo 2. Então, aqui nós temos aqui uma passagem, irmãos, eu vou ler, inclusive, que esse aqui dá um esclarecimento, assim, bem aberto. Hoje pode ser, eu vou... Olha o que diz aqui, ó, em Malaquias, capítulo 2. Aqui vai se falar, irmãos, acerca de casamento das mulheres estranhas, e o divórcio são ilícitos, né? Um pouco antes aqui, isso aqui nós estamos falando do versículo 10. No primeiro versículo, nós vamos ver aqui um castigo dos sacerdotes. Aqui, Deus, né, através de Malaquias, o profeta Malaquias, vai falar com os sacerdotes, dizendo assim, e agora, ó sacerdote, esse mandamento toca a vós. O que o Senhor está dizendo? Que esse mandamento estava falando com os sacerdotes. Tá bem, irmãos? Agora, os sacerdotes eram aqueles homens que eles ensinavam o povo, eram escolhidos de Deus, os sacerdotes, para ensinar o povo. E aqui ele está dizendo que agora o assunto é com eles. E o Senhor fala assim, né? Eu vou até ler, irmãos, eu tenho aqui também uma Bíblia, que é o NHTL, que é o novo, né? A linguagem de hoje. O Senhor fala assim, para vocês ver bem claro, olha, diz assim, ó, o Senhor Todo-Poderoso diz, sacerdote, eu estou falando com vocês, se não obedecerem o meu mandamento, e se não resolverem me honrar,
então eu farei cair sobre vocês uma maldição e amaldiçoarei tudo que vocês recebem pelo trabalho que fazem. Aliás, já o amaldiçoei porque vocês não resolveram me honrar. Vou castigar os seus filhos e esfregar na cara de vocês as fezes dos animais que vocês oferecem em sacrifício. E, além disso, vocês serão levados para o lugar aonde as fezes são jogadas. Assim, vocês saberão que eu estou dando esta ordem a fim que a minha aliança com os sacerdotes e os descendentes de Levi não seja quebrado. Então, percebemos aqui que esses sacerdotes estavam se corrompendo, irmãos, e o nosso Deus está mostrando a eles que o Senhor vai castigá-los, porque porquanto não quer que quebre essa aliança. Aí ele diz assim, ó, sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, que está falando. Na aliança que eu fiz com eles, eu lhe prometi vida e paz. Então, lá no Velho Testamento, a aliança que Deus fez prometeu vida e paz, e fiz o que tinha prometido para que eles me respeitassem. De fato, eles me respeitaram e temeram. Ensinavam sempre o que era direito e nunca o que era errado. Então, os sacerdotes, irmãos, antepassado deles, quando iniciou, estavam ensinando tudo certinho, conforme Deus mandava para o sacerdote passava para o povo de Israel. Só que foi mudando de sacerdote, os velhos foram morrendo, foram vindo os novos, e foi se mudando, né? E aqui dizia assim, ó, viviam em paz comigo, quer dizer, o povo vivia, o sacerdote viviam em paz com Deus, né? Fazia o que é certo e ajudaram muitos a deixar o caminho da maldade. Então, qual era a missão do sacerdote? Anunciar ao povo e para que o povo deixasse o caminho da maldade. O sacerdote, versículo 7, os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito. Todos devem pedir conselho a eles para saber o que é direito, pois os sacerdotes são mensageiros do Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Então vejamos, irmãos, que a missão do sacerdote era ensinar a verdade a respeito do nosso Pai Celestial. É isso que nós temos que entender. Nós estamos aqui, irmãos, nós estamos aprendendo da palavra de Deus. Naquela época, esses sacerdotes, eles tinham. Por isso que eu estou vindo aqui, por causa daqueles aqueles fariseus tentando o Senhor Jesus. Logo nós vamos voltar lá. No versículo 8, diz assim, mas agora vocês, sacerdotes, que eram responsáveis pelo povo de Israel, estão saindo do caminho certo, quer dizer, estavam se corrompendo. E os caminhos, estão saindo do caminho certo, e os seus ensinamentos já fizeram muitas pessoas pecarem. Olha, já não era mais ensinamento de Deus, era o ensinamento desses sacerdotes, humanos, ensinamentos humanos. Vocês estão quebrando a aliança que fiz com o sacerdote. Quer dizer, esses sacerdotes, bem no começo, quando Deus iniciou, estavam fazendo o que era certo. Mas, como disse, foram morrendo, foram entrando outros, anos foram passando, e esses sacerdotes desta época de Malaquias, eles já estavam corrompidos, glória ao nome do Senhor, eles estavam quebrando a aliança que o Senhor Deus tinha feito com o sacerdote. Por isso, aí o Senhor fala, por isso eu vou fazer com que o povo os despreze e rejeite, por vocês não me obedecerem, e quando julgam as causas, não tratam todos com justiça. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Então, era Deus, irmãos, que sondava os corações, e sonda até o dia de hoje, o meu, o seu e de todos. Deus sonda o coração e os pensamentos de cada um. E o Senhor, ele sondava os pensamentos desses homens. Alguns faziam com justiça, outros com injustiça, aqueles, né, os amigos que eles tinham e assim por diante. Agora, irmãos, vamos entender sobre o divórcio, os casamentos com mulheres estranhas e o divórcio. Isso aqui é muito importante para nós nos dias de hoje também. Porquanto, vou continuar aqui nesta Bíblia para ficar bem claro para todos vocês, tá? Diz assim,
eu vou até passar agora para a nossa Bíblia que nós temos, elas são as mesmas, tá, irmão? Essa aqui, por ela ser traduzida em português, pelo português, tem algumas palavras que fica assim um pouco difícil das pessoas entenderem. Mas vamos ver aqui na nossa. Olha, os casamentos com mulheres estranhas e o divórcio são ilícitos. Versículo 10. Não temos, aí o povo falando, não temos nós todo o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com outros, profanando o concerto dos nossos pais? O que ele estava dizendo aqui, irmãos? Ele estava dizendo, por que seremos desleais uns aos outros? Quer dizer, desleais é traidores, são pessoas que estão se traindo um ao outro. É isso que ele está falando. Pois o Deus é o mesmo. Judá foi desleal. Então, esse povo da tribo de Judá foi desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Agora, por que isso aconteceu? Está aqui. Porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Quer dizer, Judá, essa tribo começou a ter divórcios e começou a casar com mulheres de idolatria, não eram as mulheres israelitas, era de outros deuses, e assim, irmãos, começou a ter o profano, começou a se profanar as coisas de Deus. E o sacerdote tinha que ensinar isso a eles, né? Mas, irmãos, e aqui começou a corromper-se, principalmente os homens, está se falando de homens aqui. Aí, no versículo 12, diz assim, e o Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto e cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemido, de sorte que ele não olha mais para a oferta e nem aceitará com prazer da vossa mão. Por quê? Esses homens estavam em pecados, se divorciando e tendo um novo casamento com mulheres estranhas, com mulheres de outros deuses, não fazendo parte do Deus vivo. Aí no versículo 14 diz assim, mas por quê? Aí faz a pergunta. Aí o Senhor responde, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e mulher do teu concerto. Veja, irmãos, que resposta linda que aqui nós temos do nosso Senhor, né? Como aqui está bem claro, Deus sabia muito bem, né, que o homem ali, ele tinha sido infiel com a sua esposa, a mulher com quem ele casou quando ele era moço, e ela era a companheira dele, mas ele tinha quebrado essa promessa que fez na presença de Deus. Irmãos, vamos lembrar que nós todos que casamos, nós também fizemos uma promessa diante do nosso Deus, lá no juiz de paz, e para nossos cônjuges, seja o homem com a mulher com o homem, né? Então, ali, essa promessa foi feita. E aqui, esses homens, nesse passado, eles trocavam as esposas, né? Eles aqui estavam procurando outras mulheres, e desta forma, o Senhor, ele sabia muito bem que esse era um pecado muito, muito triste, irmão. Para ser sincero, é um pecado muito forte. Aí, por que o Senhor, a mulher do nosso conselho, versículo 15, e não fez ele somente um sobejando-lhe o Espírito? O que é o Espírito? São duas pessoas numa carne só, quer dizer, tendo entendimento, com o mesmo pensamento, tá? Então, amados irmãos, Deus criou um único ser, quer dizer, pegando o esposo e o marido e mulher, ele fez um único só ser, os dois se ajuntou perante o Senhor, uma só carne, um só espírito, né? Quer dizer, um só pensamento. É isso que Deus fez. Ele ajuntou a carne e o espírito através de um casamento, né? E qual o motivo de tudo isso? Porque o nosso Deus, ele buscava uma semente de piedosos. O que é uma semente de piedosos? Irmão, semente é aquele que nasce depois,
tá? Então, o casado, o marido e mulher, eles vão gerar filho. Essas são sementes. Essa semente é para Deus. São sementes que vão servir a Deus. Como nós hoje servimos a Deus, os nossos filhos servem ao Senhor, e assim era essa a função, que as sementes também seriam sementes piedosas para Deus. Olha que obra linda, isso aqui estavam fazendo. Mas, né, aqui está no versículo 16, né, porque o Senhor teu Deus, aqui ele vai dizer muito claro, tá? Deixa eu só voltar aqui na parte da semente, aqui no versículo 15, né? Ele disse assim, ó, e não fez ele somente um, sobejando-lhe o espírito, porque somente um, porque, né? Ele buscava uma semente de piedosos, portanto, guardai-vos os vossos espíritos, sejam, quer dizer, sejam leais, honestos, um pensamento, e ninguém seja desleal, quer dizer, não seja traidor para com a sua mulher, com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. O que é repúdio? O divórcio. Ele odeia o divórcio, ele aborrece o divórcio. Aquele que encobre violência com seus vestidos, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai o vosso espírito e não sejais desleais. Veja que passagem linda, que o Senhor está dizendo, irmãos, é que o Senhor nosso Deus está dizendo que ele odeia o divórcio, como eu disse a vocês, e ele odeia o homem que faz uma coisa tão cruel assim. É muito cruel isso, tá, irmãos? Portanto, o Senhor disse que tenhamos cuidado, que ninguém seja infiel, né? Nesse caso aqui, no Antigo Testamento, com a sua mulher. Está falando justamente nesse caso aqui, esses homens estavam se divorciando das mulheres para contrair um segundo casamento com mulheres idólatras, com as mulheres que eram de outros deuses. Por que eu trouxe isto aqui? Justamente para nós também entrarmos agora, vamos voltar para Mateus, no capítulo 19. Por isso que eu falei daquele versículo 3, que diz assim, então chegaram ao pé dele os fariseus, deixa eu beber uma aguinha aqui, irmãos, espera aí. Olha só, vou repetir o versículo 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, olha lá, fariseus, saduceus, tinha sacerdotes, então eles estavam ali, aquele grupo, por isso que eu voltei lá em Malaquias, para vocês verem como eles se corromperam. Nesses fariseus aqui, estavam todos corrompidos, irmãos, os saduceus, todos eles. Pode ver que Jesus enfrentou muito eles por causa do que eles estavam fazendo, pois o Senhor Jesus falava que eles eram que nem sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estavam podres. Eles estavam na porta do céu, não entravam e não deixavam o povo entrar. Então, veja, eles criavam seus, né? Vocês podem ver também naquela passagem que o Senhor Jesus vai entrar no templo, ele expulsa os cambiadores, que os próprios sacerdotes, aqueles próprios homens, tinham colocado lá para vender ali, os cambiadores vender, que eles tinham lá, paga aqui, e tinha os seus lucros também, né? Então, o Senhor Jesus foi limpando isso. O que isso significava? Que eles vieram se corrompendo, tá bom? E aqui, no versículo 3, aí esses mesmos homens, esses homens aqui, os fariseus, que vinham da mesma linhagem ali, eles chegaram para tentar o Senhor, dizendo ao Senhor, é lícito que o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Tá vendo? Aí, no versículo 4, ele, porém, respondendo, disse, não tens lidos que aquele que fez o princípio, macho e fêmea o fez, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois em uma só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe, pois, eles, os fariseus,
Então, por que mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas o princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, glória a Deus, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aquele a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram no ventre da mãe, há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Amém. Irmãos, nós vemos aqui que Jesus, ele respondendo para esses fariseus no versículo 4, que Jesus disse que, olha só, irmão, eles foram tentar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai levar eles nas Sagradas Escrituras. Veja o que Jesus fala para ele. Jesus respondeu e disse no versículo 4, não tendes lidos aquele que fez no princípio macho e fêmea o fez? Então o Senhor Jesus chamou eles para as Escrituras. E aonde nós vemos isso, irmãos, que o nosso Senhor, ele chamou no princípio. Se nós abrirmos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, que é o princípio ali na criação, diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, e a sua imagem os criou, macho e fêmea. Irmãos, a palavra do Senhor está dizendo de duas pessoas, tá? Macho e fêmea. Para se ter uma criação, ela tem que ser macho e fêmea. Tá certo, amados? Não tem outra forma de ter a reprodução de uma semente piedosa diante de Deus. Não tem como dar procriação se não for desde o princípio que Deus fez. O que Deus fez é perfeito, amados. Tá bom? O Deus fez macho e fêmea e os criou. Por isso que depois veio nascendo os filhos, porque foi desta maneira que o Senhor criou. Deus é perfeito, não tem como mudar, porque a perfeição de Deus é eterno. Agora, os homens podem querer corromper, o inimigo faz de tudo, usando ideias, ideologias, para tentar corromper, mas que o Senhor Jesus, ele guarde a sua igreja. Bem-aventurado quem for fiel a Cristo, e quem é fiel a Cristo, irmão, vai se abster, tá bom? Se abster de tudo que vier de ideias contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a lâmpada para os, como diz em Salmo 119, versículo 105. Tua palavra é a lâmpada dos meus pés, luz que ilumina o meu caminho. Então, amados, nós vemos aqui, pelo poder da palavra de Deus, né, que o Senhor falou para esses homens que o princípio, tendes lido, vocês não têm lido lá, que está no princípio, lá em Gênesis? Deus fez macho e fêmea. Pronto, acabou. Aí o Senhor diz, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, amados, aqui na palavra do Senhor, ele está muito claro, glória ao nome do Senhor Jesus, esses fariseus tentando abordar o nosso Senhor aqui, como nós estamos vendo, né? Porque eles eram liberais em termos de divorciar as pessoas.
eles também faziam isso. Tinha essa, naquela época, eles era muito liberal contra a relação do divórcio, sabe, irmãos? E aqui na palavra do Senhor, eles permitiam isso. Isso que está dizendo, esse grupo de fariseus, os saduceus, né? Eles estavam permitindo divórcio por qualquer motivo, porque eles seguiam uma lei. E nós vamos ver, essa lei aqui, irmão, está no livro, vocês podem abrir aí e observar no livro ai meu Deus, de Êxodo, capítulo 24. Olha só os absurdos que esses homens estavam tentando Jesus. Ó, eu só quero relembrar isso a vocês, porque isso aqui, irmão, é muito, quando se fala de divórcio, é bem complexo, não é? Pois é, olha só que esses homens foram fazer a pergunta. Eu quero que vocês memoriem isso, tá bom? Memorizam isso. Vou voltar no versículo 3 para nós chegar lá no 24. Então chegaram ao pé dele os fariseus tentando-o, dizendo: é lícito que o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então, quer dizer, não era só o adultério, era qualquer motivo. E quais são os outros motivos? Ah, irmão, era um absurdo. Vamos ver lá em Êxodo 24 o que está escrito. Olha que a dureza do coração dos homens como era, tá bom? Êxodo, capítulo 24. Olha, deixa eu ver se é o 24. Com licença aqui, irmãos, deixa eu só ver. Eu falei aqui do Êxodo 24, não é o 24. Deixa eu ver. Irmãos, perdoa, não é o 24. Mas eu vou procurar aqui, que eu errei aqui o capítulo, vou lembrando enquanto eu falar com vocês. É uma parte que os homens, eles repudiam a mulher por ela ter problema na até sobrancelha. Se ela tivesse um defeito no corpo que não agradasse o marido, eles repudiavam ela. E se fizesse uma comida lá que queimasse, repudiava por esse motivo. Mas eu vou achar, eu busquei aqui o Êxodo e eu acabei errando aqui com vocês, mas eu vou achar aqui enquanto nós falamos, tá? E se alguém achar, irmãos, coloca aqui para mim, por favor, que aí eu vou ler essa parte para vocês verem os absurdos que eles faziam. Repudiava. Vê ali que Moisés vai conceder o divórcio ali, né? Então, irmãos, era uma situação bastante delicada, sabe, irmãos? É um absurdo o que eles faziam. E assim, então, amados, eles fez essa pergunta, se podia repudiar a mulher por qualquer motivo. E o Senhor vai dar uma resposta para eles, que não era desta forma. Ele diz que o que Deus ajuntou, o homem não separa. Irmãos, aí Jesus disse no versículo 8, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, permitiu repudiar as vossas mulheres, mas o princípio não foi assim. Deixa eu só achar aqui, irmão, nós temos aqui o versículo 6. Irmãos, eu falei Êxodo, eu peço perdão. É Deuteronômio, capítulo 24. Perdão, eu falei Êxodo para vocês. É Deuteronômio, capítulo 24, onde se fala acerca do divórcio, né, dos penhores, dos roubadores. Vamos ler só o primeiro verso. Olha por que os fariseus fizeram aquela pergunta para Jesus. Aí eles se basearam nisso aqui, ó, no Deuteronômio. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, e lhe o dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Olha só o que é dureza do coração dos homens naquela época, irmãos. Eles casavam com a mulher, se achava ela feia, ou alguma coisa que ela fizesse, poderia ser, irmão, qualquer erro que essa mulher fizesse, se ela queimasse uma comida, se ela fizesse alguma coisa ali que não agradasse ele dispensava ela. Olha que dureza do coração.
Por isso que esse versículo 3, esses homens podem repudiar de qualquer jeito, né? Por qualquer motivo. Aí o Senhor Jesus explica de maneira alguma. Ele fica bem claro explicando aqui, ele no versículo 8, repetindo para vocês, o Senhor Jesus disse: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, dos vossos corações vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas o princípio não foi assim. O projeto de Deus, irmãos, não foi desta forma. Nós entendemos, irmãos, aqui, pela palavra de Deus que está escrito aqui, que Deus determinou o casamento, irmãos. Como está escrito aqui, Deus determinou o casamento, tanto pela criação, como por ordem do nosso Pai Celestial. Então, amados, por quê? Porque o Senhor criou dois, como eu disse para vocês, dois gêneros complementares, macho e fêmea. Então, pronto, isso nós já conversamos agora há pouco. Ele criou desta forma. E o nosso Senhor, ele ordenou que o homem ou uma mulher se unisse em um casamento. Irmão, a união tem que ser em um casamento, tá bom? Glória no Senhor. Porque Deus ordenou esse casamento, irmão, veja, essa é a ordenança, visto que Deus ordenou o casamento. Então, é a ordem do Senhor, do nosso Pai. Ele criou, ele é perfeito, ele criou tudo. Agora, irmão, qualquer tentativa, vejam bem, qualquer tentativa humana de dissolver o casamento, isso vai constituir um ataque à obra de um projeto do nosso Deus Criador. Então, veja que situação, né? Esses homens, por causa de fazer esse tipo de situações aqui, de separar de uma mulher, por causa de alguma coisa que achou feio nela, santo Deus, misericórdia, né, irmãos? Então, eles estavam atacando, tá bom? A obra divina de Deus, porque Deus criou o casamento, e casamento não se dissolve desta forma. Agora, veja bem, irmãos, a resposta do Senhor foi isto. E nós vemos aqui, então, que o Senhor lançou isso no rosto deles. Foi por causa do pecado dos seus corações, coração duro. Aí, irmãos, o que estava acontecendo? Isso estava acontecendo de uma forma, o pecado crescendo de tal forma, aí vem aqui o Senhor Jesus e explica assim, né? Ele explicou que o princípio não foi assim. Então, o projeto de Deus ele tem que ser desde o princípio, porque as coisas de Deus é imutável. Mas por causa do pecado, o pecado está mudando as coisas, mas Deus não muda. Quem andar com o Senhor, aqui nós vemos, irmãos, que os discípulos estavam andando com o Senhor, já estava sendo regenerado. Olha que coisa linda. Quem andar com Cristo, irmão, ele está regenerado, o servo e a serva de Deus. E nós vemos aqui na palavra do nosso Senhor, que ele disse assim no versículo 9, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Amados, vamos entender aqui, irmãos, um pouco anterior aqui, quando o Senhor Jesus estava falando de Moisés, deixa eu só pegar aqui a Bíblia, aqui, ó, dizendo de Moisés, né? Aqui no versículo 7 e 8, aquela conversa deles, nós vemos aqui que esses fariseus, eles estavam sempre descrevendo o divórcio como algo que Moisés ordenou, irmão. Os fariseus, eles batiam em cima. E por que o Moisés ordenou? Mas, amados irmãos, Jesus descreveu, né? Como algo que Moisés simplesmente permitiu. Não foi Moisés que ordenou. Ele permitiu. Por quê? Por causa da dureza do coração dos homens. Então, né? Depois que os corações ficaram endurecidos, irmãos, os corações dos homens endureceu pelo pecado, foi por isso que Moisés permitiu, porque o coração do homem, ele já estava endurecido, já estava no pecado, já estavam determinados, irmãos. E aí, então, o coração deles endurecido pelo pecado que é o divórcio, então foi permitido. Mas só, irmãos, que os corações dos discípulos que Jesus veio fazendo, e é isso aqui que é muito importante para nós,
porque nós somos discípulos de Jesus Cristo. Então, irmãos, veja bem, o coração dos discípulos de Jesus Cristo, eles já estavam andando com Jesus, eles estavam sendo purificados. Vamos dar uma olhada em Mateus, no capítulo 5, versículo 8. Vamos ver como que estava aqui. Vamos ver no Mateus, capítulo 5, versículo 8. Agora, quem está ali do lado do Senhor Jesus são os discípulos. Se os discípulos estão aprendendo a andar na doutrina de Jesus, olha o que o Senhor Jesus fez aqui, nesse capítulo 5, versículo 8. Está bem claro aqui, ó. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, quando o nosso coração está limpo, significa que não tem mais a dureza do coração. Tá certo, meus amados? Não tem mais dureza do coração. Se verdadeiramente nos regeneramos em Cristo Jesus, em nossos corações estão limpos. Quem anda em Cristo Jesus e segue a sua doutrina, segue os seus ensinamentos, os seus mandamentos, o coração está limpo. E é só Cristo pode nos purificar, não é verdade? Não é assim que Deus faz, não é? O Senhor nos purifica? Então, aqueles que são limpos de coração, ele também vai honrar tudo que está em volta dele, que Deus determinou na nossa vida. Deu para entender, meus amados? Por isso que o Senhor Jesus, quando ele estava falando aqui, para aqueles fariseus, que o divórcio estava permitido, não foi ordenança, foi permissão, que é diferente. E por que foi permitido? Por causa da dureza do coração deles. Eles estavam tão duros, né, pelo pecado do divórcio que eles queriam, então acabou tendo essas permissões. E aí teve muita coisa, irmão, porque sofrimentos de mulheres e assim por diante. Então, foi dada uma permissão, mas o princípio não é assim. O princípio, o que uniu Deus, o homem não separe. Está entendendo, meus amados? Compreendeu isso aqui? Então, aqui o Senhor Jesus está dizendo que aqueles que andam com ele, os seus corações estão limpos, tá bom? Eles vão andar conforme, não vai ter essa dureza de coração. E aqui o Senhor Jesus, ele estava explicando isso, tá bem, meus amados? E o Senhor Jesus estava capacitando os discípulos, capacitando aos discípulos para serem fiéis, tá bem? Ao seu pacto também conjugal. Então, amados, hoje, nos dias de hoje, nós cristãos, o Senhor, pela palavra, ele também nos capacita a sermos fiéis com as nossas esposas e as esposas ser fiéis com seus maridos, pela palavra. Por isso, irmão, quando o crente se afasta das palavras de Deus, o coração vai endurecendo para o pecado. Quando nós lemos as Escrituras e quando porque muitos de nós falamos assim que aceitamos Jesus em nossas vidas. Irmão, aceitar Jesus na nossa vida é como está lá em Mateus capítulo 5, versículo 8. É purificar o nosso coração, é deixar ele purificar todo o nosso coração, estando com o coração puro, mão limpa, e assim nós vamos ver Deus. Então, se nós estiver com o coração puro e um coração puro, as mãos limpas, irmãos, não tem como esse pecado do divórcio entrar na vida da gente, porque se nós somos, vamos dizer, o casal, ele é um só perante Deus. Então, existe um só pensamento entre os dois, tem que ter comunhão entre os dois. Comunhão é conversar, é ter paciência, tá entendendo, amados? Conversar com o outro. O homem não pode tomar a sua esposa como escrava, a esposa também não pode escravizar, tem que ser companheiros. Então, quem realmente conheceu Cristo, verdadeiramente vai respeitar o seu cônjuge, vai respeitar o seu casamento, vai ser leal. Lembra que nós lemos ali em Malaquias? Olha o que aqueles homens fizeram e ainda trocaram as suas mulheres por mulheres de idolatria. Infelizmente, irmãos, nós também temos muitas pessoas que vão procurar as pessoas que não professam a mesma fé, e aí tem problemas, porque uma serve de um jeito, outro serve de outro jeito, e ali aquele acaba deixando o Senhor por amor à pessoa. Então, olha só, isso são tudo dureza de coração, meus amados. Se nós obedecermos a palavra, irmão, nós estamos falando de palavra, nós estamos falando de Deus, de Jesus, da Bíblia Sagrada. Se nós seguirmos
que a Bíblia, ela fala de Cristo. Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a verdade porque ele nos liberta do pecado. Pronto, se você tem luz, está esclarecido isso aqui, você está liberto do pecado. Agora, a decisão é de cada um, como deve tomar. E para isso, irmãos, por isso que o inimigo vai colocando um monte de coisa neste mundo, justamente para roubar a mente das pessoas, para que ela não preste atenção nas Sagradas Escrituras. E aqui o Senhor Jesus, aqui você pode concordar, né? Veja, os fariseus estavam com seus corações contaminados, já veio com uma conversa tentando o Senhor Jesus, e perante uma grande multidão. E o Senhor Jesus traz para a realidade verdadeira, porque o casamento é instituído por Deus e por duas pessoas, macho e fêmea. Não há variação mais nenhuma sobre isso. É macho e fêmea para que tenham filhos. E os filhos são piedosos para o Deus Todo-Poderoso. Então, o Senhor Jesus, ele purificou. Nós agora que estamos seguindo Cristo, irmãos, se nós dermos ouvido à palavra dele, então nosso coração também vai ser purificado. Então, você vai proteger o teu casamento, vai proteger a esposa vai proteger o seu casamento, o seu marido, e vai haver fidelidade, respeito, lealdade, nenhuma traição. Porque a traição, ela gera desgraça, irmão. Ela destrói tudo, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então, meus amados, é por isso que Jesus, ele está dando uma coisa que é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ele está nos dando poder, sim, irmãos, tá? Glória a Deus, está nos capacitando, irmãos, para nós sermos fiéis com esse pacto conjugal. Glória ao nome do Senhor. Então, Jesus está explicando, né, que está dizendo assim, que permitiu o divórcio e o novo casamento, que agora eu vou ler aqui logo, depois, para vocês verem, que aquele, Jesus disse, e eu, porém, vos digo, né, agora é Cristo falando, olha só que Jesus fala, no versículo 9, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição e casar com outra, ele comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Tá vendo, irmãos? O que o Senhor Jesus ele estava explicando nesse versículo 9? Ele estava dizendo, sim, irmãos, que se a pessoa comete uma infidelidade, o casal comete um do cônjuge, ele vai ter relação com outro corpo, que não é o corpo que Deus deu a ele, que ele fez o juramento, ou ela, tá bom? É vice-versa, tá? Fez o juramento com ela e procura um corpo estranho, houve um adultério. Quer dizer, quebrou uma aliança de um matrimônio, feriu o seu cônjuge, ofendeu, pecou contra o seu cônjuge. E claro que também pecou diante de Deus. Então, aqui o Senhor Jesus, ele permitiu, sim, o divórcio e um novo casamento no caso de uma infidelidade conjugal. Por quê? Porque olha só, a infidelidade sexual, irmão, que aquele cônjuge acabou cometendo, efetivamente ele destruiu a união. Ele acabou destruindo a união de uma só carne do seu casamento. Então, vejamos bem isso, irmãos. Por isso que Jesus falou, eu, porém, vos digo, aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, né? Olha só, ela vai cometer o adultério, né? Vai cometer o adultério. Então, hoje nós temos que tomar cuidado, irmandade. Bastante cuidado. Isso aqui é muito sério. Hoje nós estamos vendo, irmãos, que o mundo está tendo mais divórcio do que casamento. E esse divórcio também está entrando dentro da igreja. A igreja que eu estou dizendo, cada um de vocês é a igreja de Jesus, tá bom? Então, irmão, muitos crentes estão se divorciando por motivos de, eu não amo mais essa pessoa, é incompatibilidade de gênio, e assim por diante, tem um monte de coisa, mas não é por causa do adultério. Então, irmãos, eles se divorciam. Aí, casam com outras pessoas. E outros crentes também. E o que acontece? Torna-se um pecado, irmãos. Então, amados,
Glória ao nome do Senhor Jesus. Igreja, nós temos que vigiar. É muito sério isso aqui. Nós estamos falando de vida eterna. E estamos falando de condenação eterna também. Amados, o Senhor Jesus, e digo mais, viu, igreja? Essa dureza de coração está tomando muitos crentes, porque eles não estão sendo regenerados na palavra de Cristo, como está em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Porque eles estão dando mais ouvido ao mundo, aos olhos da carne e aos desejos deste mundo do que o Senhor. Porque Cristo nos tirou do pecado, perdoou os nossos pecados e nos capacitou para servir a Ele. Agora, se nós olharmos para trás e olhar para os desejos da concupiscência deste mundo, irmãos, aí o que vai acontecer? O coração vai endurecer e vai desejar. Está entendendo, igreja? Nós temos que vigiar bastante. Aos casados, vigie o vosso matrimônio, irmão. Ame a sua esposa, ame o seu esposo. Irmãos, e aí tem uma infinidade que o inimigo coloca, é briga, é pessoas que se ofendem, bate. Essas pessoas que fazem isso, elas estão purificadas no Senhor? Não está. Então, o que Deus está dando a graça de explicar aqui? Para nós, irmãos, vamos permanecer na palavra. Se permanecer na palavra, há purificação em nossos corações. Se nós obedecermos a palavra, há uma purificação em nós. Porque, irmãos, veja, é muito triste, seja um homem ou uma mulher, né, que também tem mulher que trai muito homem também. Hoje ficou, naquela época não era assim, era menos, mas hoje está tanto de um lado como o outro, irmão. Meus amados, você imagina os filhos, vamos falar agora materialmente, a desgraça que vai fazendo. Alguém fala, meu Deus, pode falar desgraça? Sim, irmão, sabe por quê? Muita gente tem medo de falar isso, né? Não que eu estou aqui para ficar propagando isso, mas medite. Nós recebemos a graça de Deus. E se a pessoa sai da graça de Deus, é porque ela teve a desgraça. Desgraça é porque perdeu a graça, tirou a graça. Então ficou uma desgraça. E você pode ver uma dos evangelhos, de Apocalipse, que eu acho que é lá em Laodiceia, na igreja de Laodiceia, que o Senhor falou, você é um desgraçado, cego e nu. Ele falou desse jeito, tá bem? Então, veja, porque a pessoa achava que estava muito bem, se sentia rico, era um pobre, miserável, desgraçado, do jeito que está lá. Então, igreja, amados, o caminho é apertado, a porta é estreita. Então, nós temos também, irmãos, que vigiar, orar e vigiar. Cada um tem que vigiar o seu cônjuge. Vigiar, que eu estou dizendo, ore por ele. Senhor, guarde o meu marido. Senhor, guarde a minha esposa. Que nós possamos viver nessa união que tu nos desse. E quando vier a velhice, irmãos, a dureza do coração de um homem, aí ele começa a olhar as mais novas e vai desprezando a esposa que está mais velha, porque ela gerou filho, o seu corpo muda, o metabolismo muda. Tem homens assim? Tem. Então, para esses, eles são durezas de corações, porque o seu coração está com os olhos e outros, onde se comete o adultério, que é aquele que a cobiçar uma mulher e a desejar, cometeu adultério em seu coração. Irmãos, vamos viver na pureza, como Mateus capítulo 5, versículo 8. Manter um coração puro e limpo. Jesus limpou os seus discípulos. Tá bem? Então, queridos, nós temos que nos guardar nessa santa e bendita palavra. Aí, os discípulos responderam. Aí, olha só que os discípulos fazem uma pergunta para Jesus, mas imediatamente ele faz, né? Ele diz aqui no versículo 10. E disseram-lhe os seus discípulos, se é assim a condição de um homem relativamente à mulher, não convém casar. Aí Jesus vai responder isso. Ele, porém, diz, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Os discípulos foram concedidos. Os discípulos foram purificados por Jesus. Irmãos, nós todos que fomos comprados pelo sangue de Jesus, fomos purificados por eles. Mas agora nós temos que manter as nossas vestes limpas, irmãos. Vocês não vão, materialmente, vocês não vão comprar uma veste lá na loja? Compra. Ela vem limpa. Vocês usam ela.
ela suja. Pelo dia, vocês vão fazer alguma coisa, ela suja. E qual é a obrigação de vocês manter ela limpa? Ou vocês vão ficar com ela suja? Não, vocês vão lavar. Cada um vai lá, lava a roupa, mantém sempre ela limpinha, passadinha, cheirosa, para no outro dia aquela veste estar sendo usada outra vez, e assim vai sendo sucessivamente, né, amados? A mesma coisa são nós espiritualmente. O Senhor nos deu uma veste, e nós temos que manter ela limpa. E como é que nós vamos manter ela limpa? Andando na palavra de Deus. Aí a palavra, que é a água pura, que é ela limpa nós, aquela palavra do sabão do lavandeiro, ela vai limpando a nossa veste. Todo dia vocês vão estar com as vestes brancas. Quem deu as vestes? Foi Cristo. Nós vamos andar com as vestes brancas. A suja são aqueles que se entram no mundo do pecado, não está nem aí com a situação, são aqueles que cometem iniquidade e não está nem preocupado com o futuro dela. Ela sabe que um dia o juízo final vai aparecer no dia do Senhor, no seu trono, ali vai ser lançado todas as iniquidades no rosto de muitos. E também aqueles que andaram com o Senhor receberão um galardão. Glória ao nome do Senhor Jesus. A igreja, agora cada um de nós, precisamos andar com as vestes brancas. É a palavra de Deus que nos faz isso. Por isso que Jesus disse que nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles quem foi concedido. Mas aí alguém pode falar, mas isso é uma acepção de pessoa. Não. Para quem foi concedido? Para aqueles que creram em Jesus. Por que Jesus vai conceder para os incrédulos, que nem o fariseu aqui, que pela dureza do coração deles eles trocavam de mulher? Por causa dessa lei aí, se achasse alguma coisa feia nela, ou alguma coisa que ela fizesse errado. Vocês estão entendendo isso, queridos? Como que esses homens poderiam ser concedidas essas palavras? Não ia entrar no coração dele, coração duro. E não pode ter isso no meio de nós também? Pode. Tem muitos que dão tanta desculpa aí e falam tanta mentira, né? Para ter uma outra mulher na vida dele ou na vida dela, seja um homem. Não é verdade? Então, amados, voltamos a nós aqui. Irmãos, hoje, até para casar, quem for casar com um divorciado é bom, ou uma divorciada, é bom saber qual o motivo, se foi por viuvez, houve uma infidelidade no seu casamento, tem que saber a fundo. Vai casando de qualquer jeito aí, está cometendo pecado, sem até saber, porque não foi ver a origem. Porque o que o Senhor faz? O homem solteiro, uma mulher solteira, casa ali, se constitui uma nova família. Mas depois também existe essa outra parte, por causa da dureza do coração dos homens. Principalmente esses que, como eu volto a dizer, eu não amo mais esse meu marido, não amo mais essa minha esposa, meu gênio não bate com o dela, vi que não... Irmãos, por que não vê isso antes? O casamento é muito sério. O casamento não tem volta, irmãos. Para quem quer viver servindo a Deus, fique solteiro, como o apóstolo Paulo ensinou. Mas se tem desejo de estar com uma mulher, então case, para não abrasar, para não pecar. Porque se abrasar é prostituição, fornicação, depois vira prostituição, que vai repetindo, vai se prostituindo. Não é verdade? Então, amado, o Senhor Jesus, ele está dizendo bem claro aqui na palavra que só aqueles que foi concedido. Agora, vamos meditar em nós. Vamos estar purificados na nossa vida com Cristo e com nosso marido e com nossas esposas, andar na perfeição conforme dentro da palavra de Deus. Nós não somos perfeitos, mas nós temos um caminho da perfeição. Vamos andar no caminho da perfeição, que é Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Veja, vou repetir, nós não somos perfeitos, mas um convite, vamos andar no caminho da perfeição, os conselhos de Cristo, a palavra de Cristo, e aqui ele purifica nossas vestes, então essa palavra está concedida a nós. Glória a Jesus. Aí o Senhor diz no versículo 12,
Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber, receba-o. Irmãos, amém, né? Louvado seja Deus. Então, veja aqui, irmãos, que o nosso Senhor Jesus, quando os discípulos já fez essa pergunta para o Senhor apressadamente, e se o pacto matrimonial, meu irmão, é permanente, então eles achavam assim, uma pessoa viver sozinho, né? Um solteiro ficar solteiro, uma vida de celibato, quer dizer, ele não quer ter nenhum compromisso com mulher, ele quer ficar solteiro mesmo, ou uma mulher solteira, né? Que os discípulos falaram, poxa, então essa opção é mais sábia. É assim que eles falaram, Senhor, então, nesse caso, não convém casar, é mais sábio ficar mais sozinhos, para servir a Deus para o reino, né? É isso que eles estavam achando que essa seria a opção mais sábia. E o Senhor Jesus, ele aqui, pela palavra dele, ele sustentava o valor do casamento. O Senhor Jesus estava sustentando esse valor do casamento, mas nesse caso, o Senhor Jesus confirma aqueles que escolheram o celibato, como está escrito aqui. Ele falou desta forma, que um nasceu já desde o ventre da sua mãe, e então, quer dizer, ele já veio já de dentro da mãe, já veio já eunuco. Quer dizer, ele não tem condições, né, de ter um casamento, de ter filhos, enfim, ele estava totalmente ali aniquilado. Então, vamos ver aqui, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. E os eunucos que assim se fizeram também, irmãos, aqui, esse outro, foram aqueles que os reis, lá no passado, os reis pegavam os escravos e esses escravos iam cuidar das mulheres do rei. E então os reis castravam esses homens para que eles não tivessem potência, assim também não haveria ali algum tipo de adultério, algum tipo de prostituição. Então eles estavam castrados, e então eles eram eunucos, ficava inofensivo, seriam amigos, né? Cuidava das mulheres. Nós podemos ver isso aí, sabe, na vida de quem? Salvo erro de Esther. Você pode ver lá na vida de Esther. Tinha um eunuco que cuidava dela, né? E assim por diante. Mas, irmãos, o que o Senhor Jesus aqui está dizendo, né? Que os eunucos que assim se fizeram são aqueles que são voluntariamente, eles se abstiveram do casamento, e aí nasceu esse outro perdão, irmão, primeiro, os que vieram do ventre com problemas, ele já estava eunuco. O segundo foi esse que eu falei para vocês, que seria da prisão deles para o rei, e o rei castrava para que eles cuidassem da mulher. E o terceiro é a opção que a pessoa toma, não quer casar. É onde que Paulo fala lá à frente. Essa pessoa toma a opção dela, ela não quer casar, ela prefere dedicar a Deus o seu celibato, sem estar próximo a uma pessoa, assumir um compromisso de casamento. Então, o Senhor Jesus deixou bem claro isso aqui, que haveria essas três condições assim. E aí ele falou, quem pode receber isto, receba-o. Então, veja, ele não falou para todos, ele falou para quem pode receber isso, que receba-o. Está vendo, amados? Então, nós estamos aqui falando das Escrituras. Realmente, quando se fala de divórcio, isso mexe com muitas pessoas mesmo, até fica meio polêmico, não é verdade? Mas, irmão, vamos só estar aqui nas Escrituras, tá? Se existe, o marido bate na mulher, ou a mulher agride o marido, irmãos, são pessoas que, como disse na palavra de Deus, são pessoas, mesmo que aceitaram Jesus, não estão sendo purificados pela palavra, porque está entrando dureza no coração, está entrando pecado no coração. Então, amado, o verdadeiro cristão, ele ama Deus acima de todas as coisas, ele ama com todo o teu entendimento, com toda a sua sabedoria, com a sua alma,
com seu corpo, com todas as suas forças. Quando se fala todas as suas forças, é com seu corpo. Ele se dedica a Deus. E se ele ama a Deus, ele vai guardar, os puros de coração vão guardar aquele mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o Senhor falava assim, e se vós fizerdes isso, verdadeiramente sereis meus discípulos. Irmãos, é aí que nós temos que observar. Se nós realmente amamos uns aos outros, então verdadeiramente somos discípulos do Senhor Jesus. Mas se nós não amamos, não é amar de boca, amar de obras. Como é que um homem pode bater na sua esposa, perder um respeito desse? Aquilo que Deus entregou em suas mãos. Agora, a mulher, se ela também não tiver o seu coração puro, conforme a limpeza, só Cristo pode capacitar isso, e a mulher é tagarela, é fofoqueira, é ranzinza com seu marido, e quer brigar, e enche a cabeça do seu marido, e vice-versa também, tá, irmão? É dos dois lados. Irmão, não são puros. Me perdoa, não aprendeu a palavra de Deus, não conheceu o evangelho de Jesus. E se conheceu, tampou seus ouvidos, quis pôr mais o orgulho do seu coração, comigo é assim, tem que ser desse jeito, e acabou. Então a palavra de Deus não entra no coração, é igual dos fariseus, não entra no coração da pessoa. Entendeu? Jesus explicou isso aqui. Isso aqui funcionou para os fariseus? Funcionou nada. Eles preferiam ficar lá na permissão de Moisés, que na verdade para eles é ordenação de Moisés. Para Cristo, não. Tá? O que é ordenado por Deus, ninguém muda. Por isso que eu li lá Malaquias, tá bom? Um pouco antes, no capítulo 2, para mostrar que aquele sacerdote tinha que ensinar o povo. Irmãos, nós temos que ensinar a igreja somos nós, aquele que quer mesmo compromisso com Deus, e quer ser santo, quer ser santa. Aí se alguém fala, mas você está querendo ser santa? Fala, eu quero ser santo sim, em nome do Senhor Jesus, e só sei que é pela palavra dele que eu vou conseguir ser santo, porque eu não sou perfeito, mas ele está me ensinando o caminho da perfeição. Então, se eu seguir esse caminho, no dia dele eu vou ser perfeito, porque é a vontade do Pai. Porque o próprio Deus diz, sejais santo porque eu sou santo. Então, ele cobrou essa santidade de nós. E agora, como é que nós vamos nos santificar? Pela palavra. Não tem outro jeito para nós nos santificar, irmão. É pela palavra, pelas orações, porque também temos que orar. Por que orar? Orar nos traz comunhão com Deus, mas não é essa oração rápida, não, viu, irmão? Essas oração rápida. Por quê? Se você orar muito rápido, você não agradece a Deus, você não reconhece a misericórdia dele, você não vai reconhecer a bondade dele, não vai louvar até pelo ar que nós respiramos. Oração rápida é só pedido, porque é rápido mesmo, Senhor, faz isso comigo, faz isso assim, assim, assim. Oh, meu Deus, é só pedido, pedido, pedido. E uma oração de agradecimento, você tem que ter mais intimidade com Deus. E quando nós temos essa intimidade com o Senhor, nós aprendemos a amar mais, porque você consegue ver o amor dele em você, você vai transferir o seu amor pelos seus irmãos, pelas suas irmãs e pelo seu cônjuge e pelos seus filhos. Entendeu, meus amados? Agora, vocês vejam o que está acontecendo. Hoje, o inimigo está roubando a mente de muitas pessoas, colocando outras coisas, outras ideias, outras coisas na mente das pessoas, para fazer o quê? Para justamente tentar fazer nós anularmos a palavra de Deus. Irmão, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira e nunca vai ser anulado. Agora, quem pode anular? Aquele que trai a palavra de Deus. Esse anula. Muitas vezes Israel pecava diante de Deus com os ídolos. Sabe? Você sabe o que é trocar Deus por um ídolo de barro? É gravíssimo. Porque Deus fez o céu, fez tudo, cria o homem para ele. O homem pega e faz uma imagem, que é proibido por Deus, em Êxodo capítulo 20, vocês vão ver lá os 10 mandamentos, um dos primeiros mandamentos Deus falou. Então vejam, meus amados irmãos, agora, se nós amamos a Deus, amamos a Cristo, somos fiéis com Ele, toda a tua casa vai ser abençoada. Por quê? Você vai amar, você vai ajudar a sua esposa a entender a palavra, você tem que ajudar o teu esposo a também entender a palavra, e nós temos que andar na mesma comunhão diante do Senhor, na mesma comunhão. Então, queridos, tá bem? Para quem estão casados, protege os vossos casamentos. Aos que estão divorciados,
Glória ao nome do Senhor Jesus. Buscam ao Senhor, busca a Deus, tá? Aqueles que foram infiéis com vocês, que vocês tiveram uma situação bem delicada, tristezas, angústia, e isso tem demais. É como eu disse a vocês, tá bom? Que ultimamente está tendo mais divórcio do que casamento. E principalmente isso está entrando na igreja. Irmão, olha, medita isso comigo. Se isso está entrando na igreja, é porque o inimigo está conseguindo convencer crentes, né? Dando o desejo dessa terra, desejo carnal. Está dando o desejo de ser feliz. Ser feliz momentaneamente, né, irmãos? Na carne. Mas, irmãos, medite um pouco. Compensa trocar Deus por alguns anos desta vida? Compensa? Medite aí. Eu vou ler para vocês no livro de Provérbios, capítulo 5. Olha aqui em Provérbios, capítulo 5, irmãos. Olha o que é, santo Deus, misericórdia. Olha o que é uma pessoa arrependida, mas não tem volta, né? O arrependimento desta pessoa aqui, ela não consegue voltar mais à idade dela, ela não consegue mais voltar, né? Olha aqui que diz aqui, ó. Provérbios, capítulo 5. Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserve os meus avisos e os teus lábios guarde o conhecimento de Deus, a palavra de Deus. Agora, olha o que o conselho vem. Versículo 3. Porque os lábios de uma mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Quer dizer, os lábios de uma mulher estranha, não é uma mulher normal, irmão. Uma mulher que já tem sua prostituição. Ela destila favos de mel. Sabe aquelas palavras, doçura, oh, meu amor, meu querido, ou não sei o quê. Aquelas conversas de mulher estranha, não é uma mulher que tem uma vida correta conforme a palavra de Deus. É estranha essa parte. Então, ela tem umas palavras de doçura para aquelas palavras sensuais, né? Aquelas palavras para tentar pegar esse homem aqui. Aí o conselho diz assim, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. O que é o paladar? É o beijo. O beijo dessa mulher, ela é mais macio do que o azeite. Então, quer dizer, a pessoa vai ter uma relação com essa mulher estranha e ali ele se delicia nos amores, vamos ser bem claros assim, os prazeres carnais com uma mulher estranha. Não é a mulher dele, é a mulher estranha. E vem tudo isso aqui. Agora, olha a consequência. O versículo 4 já vai trazer as consequências. Mas o seu fim, o fim desse relacionamento, o fim da vida das pessoas que entraram por esse caminho do erro, diz assim, mas o seu fim é amargoso como um absinto, agudo como uma espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte e os seus passos confirmam-se no inferno. E ela não pondera, quer dizer, ela não está nem aí pelas suas veredas da tua vida, essa mulher estranha e o homem estranho também, né? Eles não estão ponderando eles não estão nem se preocupados, elas são variáveis as carreiras deles. Um dia acontece isso, um dia acontece outro dia outro, é uma aventura aqui, uma aventura ali, é uma aventura acolá. O casado não, ele é fiel. A esposa está com problema, os dois ajoelham, ora, um casal cristão. O marido está passando algum problema, está ali a disjuntora, conforme o princípio da palavra de Deus, está lá a disjuntora ao lado do seu esposo. E aqui não, aqui são os aventureiros, são aqueles que não, são os dureza de coração, são aqueles que não aceitam o conselho da palavra de Deus, ou aquelas. Olha o que diz aqui o versículo 7. Agora, pois, filhos, dai-me ouvido, não vos desvieis da palavra da minha boca. A palavra de Deus, irmãos. Afasta dela o teu caminho,
não te aproxime nas portas da sua casa. Quer dizer, afasta dessa mulher estranha. Irmãos, nós temos aí neste mundo aí, onde nós vamos andando, irmão, aparece, você sabe que o inimigo é tentador, vem às vezes umas mulheres, ou homens na vida de vocês, mulheres na vida dos homens, já querendo cantar. Vocês me desculpam, tá, irmão? Nós estamos aqui, vamos conversar. Tem pessoas que falam assim, tem pessoas que são desse jeito. Vai dar uma cantada no homem, ele fala, eu sou casado. Eu falo, não tem problema, eu não tenho ciúmes. Não é assim que Satanás usa na boca de pessoas assim? Não tem problema, eu não tenho ciúmes. É claro, ela não tem nada a perder. Quem tem a perder é esse homem. Mas o fiel a Deus fala assim, Senhor Jesus, come com teu sangue. Para trás de mim, Satanás. Já expulsa esse espírito na vida daquela mulher que está vindo contra você, ou vice-versa, da mulher também, um homem vem cantar ela, eu sou casada, eu não tenho ciúmes não tem problema. Quer dizer, ele não tem compromisso, é você que tem compromisso com teu marido, ou você tem compromisso com a tua mulher. Satanás vem desse jeito aí, sensualidade, e se nós andarmos na palavra, e verdadeiramente o nosso coração está purificado pelo Mateus capítulo 8 e capítulo 5, versículo 8, então, meu irmão, você tem autoridade de Cristo para expulsar os demônios da tua vida, expulsar tudo isso. E voltando aqui para Provérbios, no versículo 8, afasta dela o teu caminho e não te aproxime da porta da sua casa. Por que isso? Porque diz assim, para que não dê aos outros a tua honra e nem os teus anos aos cruéis. Quer dizer, você não vai passar a tua honra para uma mulher, para uma pessoa estranha. E vai dar o quê? Aqui está dizendo assim, e não dê a tua honra e não dê os teus anos aos cruéis. O que é dar os anos aos cruéis? É porque, irmãos, essas pessoas que se aventuram, aí acaba gerando filhos, vão ter que ficar pagando pensão até essas crianças crescerem, né? E assim por diante. Muitos anos vai passando, vai ter que dar a sua honra, tudo que está trabalhando por causa de uma aventura e de um pecado gravíssimo, né, irmão? Então, queridos, olha como a palavra, ela é lâmpada nos nossos pés, ela vai nos ensinando, né? Aqui diz bem claro aqui também, ó, no versículo 10, para que não se farte os estranhos do teu poder e dos teus trabalhos entre na casa do estrangeiro. Quer dizer, a pessoa, além de cometer esses erros gravíssimos, ainda hoje, né, existe hoje muito aí, leis, e tira dinheiro do homem, e ele tem que pagar a pensão, ou ele vai... Claro que tem, está certo. Fez coisa que não deveria fazer, nasceu uma pessoa, tem que acertar. Agora, quem anda com o Senhor não passa por isso, está purificado o coração, vai ter filhos conforme o desejo de Deus, os filhos piedosos, como está em Malaquias, que é o desejo do Senhor. Irmãos, veja bem aqui, então, todo o trabalho desse homem vai ser dividido, vai ter que passar para outras pessoas estranhas, que vai gastar com outras pessoas, e, enfim, vamos lá. Olha agora, no final aqui, ó, versículo 11. Olha o que diz o versículo 11. E gemas no teu fim. Gemer, irmão, é arrependimento. E gemas no teu fim quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Velhice, doença. Tá vendo? Aí vem aqueles remorsos. Enquanto estava novo, não estava nem aí com o negócio. Não estava nem aí com Deus. Estava aproveitando, né? Tanto o homem, a mulher, e vivendo desfreadamente. Agora vai se envelhecendo, se encontra sozinho, não constituiu família, enfim, né? Começou a ter arrependimento, começou a gemer, aí começou a sentir tristeza, porque a carne está se consumindo. Já não é mais aquele homem, não é mais aquela mulher. E aí vem o arrependimento, vai completar no versículo 12. E digas, como aborreci a correção, quer dizer, como eu odiei a correção. Irmão, você acha que isso aqui todos se agradam? Não. Você acha que a palavra de Deus todos vão se agradar? Porque a palavra de Deus é uma espada, e espada corta. E quem quer andar errado, isso aqui dói. Agora, quem está certo, isso aqui é maravilha. E olha o que diz, como eu aborreci a correção e desprezou o meu coração a repreensão. Quer dizer, o coração duro, né? Ele desprezou. A alma desprezou a correção e a repreensão. E no versículo 3, e não escutei a voz dos meus ensinadores,
nem os meus mestres inclinei os meus ouvidos. Irmãos, o Senhor, não lemos ali em Malaquias, que o Senhor tinha colocado os sacerdotes naquela época, para ensinar o povo. Hoje nós temos Jesus para nos ensinar. Hoje nós temos o próprio Cristo, que ensinou os seus discípulos, regenerou eles. Nós não somos discípulos de Jesus, o Senhor está nos regenerando, irmãos. E nós temos que andar nessa compreensão. Esse aqui é uma alma arrependida, é uma alma que não deu ouvido à repreensão dos ensinadores. De uma forma, Deus está nos ensinando aqui, não está, amados? Estamos aprendendo. Vocês estão felizes? Estão felizes, irmão, de ouvir essas coisas aqui que Deus está dando a graça? Louvado seja Deus. Olha o versículo 14. Quase que todo o meu mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Beba a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. E aqui, irmão, e aqui ele vai falando, derramar-se-ia por fora das tuas fontes e pelas ruas do ribeiro de água, seja para ti só e não para os estranhos contigo. Está vendo? Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Lembra lá de Malaquias? Eles foram desleais com as mulheres aqueles homens de Judá foram desleais com a mulher da sua mocidade. Irmãos, será que tem entre nós também? E tem, claro que existe. Homens desleais com as mulheres da sua mocidade? Tem mulher aqui desleal com o homem que Deus lhe deu da sua mocidade? E aqui o conselho diz assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. É uma ordem, irmão. Nós temos que ser felizes no nosso casamento. Envelheceu? Envelheceu, mas envelhecemos felizes. Minha esposa, nós vamos entrar no reino, estamos tão próximos para entrar no reino do Senhor, nosso corpo vai ser incorruptível, nós estaremos lá servindo a Deus com alegria. Irmão, que coisa mais linda. Olha aqui, 19. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, pelo seu amor, ser atraído perpetuamente. Irmão, tenha relação com a sua esposa, tenha relação com o seu esposo. Deus preparou isso para nós, irmão. Preparou para a pessoa casada, que vocês estão livres. Tenham lá, mas vai até o fim o teu casamento, meu amado. Vai até o fim o casamento da serva de Deus. Aí ele diz assim: e por que, meu filho, andarias atraído pela estranha, abraçaria o seio da estrangeira? Aí já está se falando de uma pessoa que já não é da nação. Irmãos, um conselho. Aconselho teus filhos, só conselhos, é a palavra. Irmãos, procuramos casar entre os cristãos que professam a mesma fé diante de Deus. Tá? Todos aqueles que procuram casar fora aos conhecimentos de Deus, que vai procurar homens ou mulheres que servem ídolos ou servem outras coisas, né? Tem várias religiões, tem várias coisas aí que não é o Senhor, mas é um outro ocultismo e tantas outras coisas. Veja, irmãos, vai trocar o nosso Deus, vai trocar aquilo. O Senhor tem tantos filhos e filhas para que cresçamos dentro do manancial. A palavra está dizendo, por que vai casar com uma estrangeira? Aqui no caso aqui, por que vai abraçar o seio de uma estrangeira? Quer dizer, casar com uma estrangeira, está com uma... Irmãos, é dentro da benção de Deus. Um homem que professa a mesma fé com esta mulher, e os dois oram juntos, os dois caminham juntos, os dois buscam a palavra de Deus juntos, os dois louvam a Deus juntos, os dois estão na mesma prova, né? E assim, ou na mesma bênção, porque nós temos os nossos períodos de provações também. Aqui no versículo 20, por que, filho meu, andarias... Perdão, no versículo 21, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades prenderão. Quer dizer, quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que não aceitam os conselhos de Deus, tá? Então, eles vão ser presos pelas iniquidades dos seus pecados, que vai ficar preso,
e com as cordas do seu pecado será detido. Então, quer dizer, aqueles que não dão ouvido à voz do Senhor e pecam contra o Senhor, porque não ouviu a voz do Senhor, não quis seguir os caminhos do Senhor, como está vindo aqui um conselho, eles vão ser pegos pelas cordas do seu próprio pecado. E ele morrerá porque sem correção andou, pelo excesso da sua loucura andará errado. Irmãos, já está finalizado aqui, mas para e medita. O crente que não aceitar a correção de Deus, do Senhor Jesus, do Espírito Santo, está andando na loucura. A loucura que estamos dizendo é como Jesus ensinou em Mateus capítulo 7, versículo 24, que ele diz que aquele que ouvir a voz do Senhor e as praticar, ele vai aconselhar como um homem prudente que edificou, construiu a sua casa, a sua vida na rocha, Cristo Jesus. E veio a tempestade, veio a chuva, veio as águas, o rio, o vento, e não caiu esta casa porque ela estava edificada na rocha. Aí o Senhor disse, e aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, eu vou aconselhar como um homem louco, um homem insensato. Insensato é louco, é tolo, tá bom? E ele construiu a casa dele na areia. Então, ele edificou a sua casa sobre areia, e ali, então, veio o vento, veio a chuva, veio tudo aquilo que você já sabe, e essa casa caiu e foi grande a sua queda. E aqui está dizendo a mesma coisa. E esta pessoa, ela morrerá, porque sem correção andou. Correção tem. A palavra de Deus está aí para purificar nós, e servimos a ele. Pelo excesso da sua loucura, andará errado. Porque quem não aceita o conselho da palavra de Deus, irmãos, vai andar errado. Essa é a verdade. Então, quem decide isso? Somos nós. É cada um de nós que vamos decidir. O que você quer na tua vida? Ser salvo, andar com Cristo, amar a Deus acima de todas as coisas? Então, a tua casa será um manancial, será abençoado. E aqueles que não querem a correção de Deus, vai andar na sua insensatez, na loucura. Então, esses são os conselhos que Deus nos dá nesta manhã. Deus seja louvado, amados. Amém. 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 Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia.